Olá, irmãos, queridos amigos. É um prazer poder voltar e estar com vocês. É um grande prazer para mim poder contactar vocês toda quarta-feira, adentrar os lares, ir até o recesso das famílias, se bem que de forma eletrônica, mas compartilhar de certa forma com a família de vocês. É uma alegria podermos estudar a palavra. Nós estamos estudando um homem, uma extraordinária criação divina. Começamos na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, como introdução ao estudo, nós abordamos o texto sagrado, falamos sobre a Bíblia, o livro de Gênesis, a criação, e hoje estaremos falando sobre o homem, a origem do homem, a formação do homem. Então, o capítulo de hoje, origem do homem. O corpo humano tem dupla origem. É originário da matéria criada por Deus, o pó da terra, e espiritual, tendo recebido o sopro do Criador, portanto, o espírito proveniente de Deus. Assim, o homem, além de ser barro, argila, mistura de água com terra, ele também é espírito, dotado de poderes provindos de Deus, capaz de recriar a partir da matéria existente, pré-existente, capaz de reproduzir outros seres física, psíquica e espiritualmente, semelhante aos pais e semelhante ao Supremo Criador. O mais perverso e pernicioso ensino em circulação atualmente nas escolas, nas universidades, na mídia, afirma que o homem não é uma criação divina. Dizem alguns que somos provenientes do mundo animal, originários há bilhões de anos de uma ameba, um ser subinferior que, por sua vez, veio à existência ao acaso, oriundo de um processo evolutivo da natureza, do qual o processo não explicam a origem. Algum tempo atrás, eu fui visitar o Museu do Amanhã, fui com a Eunice, e fiquei impactado, porque assim que adentramos no espaço do museu, fomos introduzidos numa grande sala com um teto preparado previamente para nos impactar, e as pessoas deitadas no chão ou sentadas apreciavam o início da vida. E tudo começa lá pelo filme proposto com um ensinamento de evolução. Começava lá com a água pura, de repente uns bichinhos na água, de repente aquele bichinho ia ganhando forma e etc. E vinha a ser o homem. Esta é uma mensagem mentirosa. Sobre a criação do homem e seu desenvolvimento, existem vários conceitos, mas é a Bíblia que contém a revelação divina do próprio Criador sobre o assunto. A Bíblia é a única fonte digna e confiável sobre esse assunto. E aí, meus queridos ouvintes, meus diletos jovens que estão estudando, não se deixem levar por ensinos de homens sem comprovações nem lógica, porque tentam explicar que tudo começou a partir de uma explosão, mas para alguma coisa explodir precisa existir. Né? Explosão de quê? Como? Por quê? Enfim, a única fonte digna e confiável sobre o assunto é a Bíblia. A antropologia bíblica teológica, isto é, o estudo sobre o homem com um foco na teologia, explica que o homem e a mulher têm origem a partir de um ato criativo de Deus, que lhe deu forma física a partir do pó da terra e lhe deu vida espiritual proveniente do próprio Espírito Santo, o eterno Espírito Criador.
Moisés narra a criação do homem, descrevendo-o como formado fisicamente da terra. Lemos o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 7. E criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem e semelhança o criou, homem e mulher os criou. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito ou se tornou alma vivente. A teologia informa, a partir dos conceitos em formação bíblica, que o homem é um ser tricotômico, pois possui natureza física, matéria, corpo, alma, que é imaterial, é psique, e vida espiritual, inteligente, sopro do Criador, provindo do Espírito de Deus. Isto é o que a Bíblia informa. Textos que corroboram com esta interpretação teológica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o nosso Deus de paz vos santifique o espírito, a alma, o corpo, conservando-os íntegros e irrepreensíveis para o glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes, penetrante até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O corpo é a parte orgânica, física, material do homem. Sua origem, os elementos da natureza. O espírito e a alma, a parte etérea, tem origem divina proveniente do sopro do Criador. Vamos focar agora no corpo humano. Corpo é a parte física, material do ser humano. O correto seria estudarmos primeiro a parte material, a alma, o espírito e depois o corpo. Mas para melhor compreensão do nosso estudo, começaremos pela parte visível, material, o corpo. Moisés, escritor do Gênesis, sob a inspiração do Espírito Santo, revela ter sido o homem, ou ter sido o ser humano, o último item do projeto da criação executado por Deus ao trazer à existência as coisas físicas terrestres. Gênesis capítulo 2, 7 diz que o homem foi formado por ato direto de Deus, criado à imagem e semelhança do próprio Criador. Moisés coloca o homem como obra-prima, o clímax da criação divina. Gênesis 1, 26, vou repetir a leitura. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os animais da terra, e toda espécie de réptil que se arrasta sobre a terra, e sobre os peixes no mar, e sobre as aves no ar. Gênesis 2:7, agora sim, repito. Então formou Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Quando Deus criou os peixes, as aves, os animais, os répteis, ele o fez segundo a sua espécie, ou seja, cada um criado na sua própria
na sua própria e específica forma. Já o homem foi criado à imagem e formado à semelhança do Criador. Criado à imagem e formado à semelhança do Criador. O que significa dizer que o ser humano foi construído fisicamente pela ação mecânica da Trindade espiritual. Por isso, estruturalmente diferente dos irracionais de qualquer espécie, de qualquer classe ou espécime, pois os animais irracionais não possuem espírito. Neles não foi soprado o Espírito Divino do Criador. Possuindo em sua constituição os elementos materiais, material e espiritual, o homem é um ser unificado, mas divisível em duas partes. Vou repetir isso aí para ficar bem entendido. Possuindo em sua constituição os elementos material e espiritual, o homem é um ser unificado, mas divisível em duas partes. Uma física, material, e outra etérea, imaterial. O homem é o único ser constituído de matéria e espírito, portanto, podendo viver simultaneamente no mundo físico e no mundo espiritual. A Bíblia revela que o ser humano tem 4 estágios para a sua existência física e espiritual. O homem nasce, vive, morre e ressuscitará. Embora desapercebido para a maioria das pessoas, a palavra de Deus é clara ao revelar que tanto o homem salvo quanto o homem perdido em seu estado pecaminoso vão ressuscitar e viver a imagem e semelhança de Cristo. Vou repetir aí porque me embolei aqui no pensamento. Embora desapercebido para a maioria das pessoas, a palavra de Deus é clara ao revelar que tanto o homem salvo quanto o homem perdido em seu estado pecaminoso vão ressuscitar e viver fisicamente. Um no estado de vida plena e gloriosa, a imagem e semelhança com Cristo. Outro em estado de angústia, miséria, tristeza, sofrimento, dor, tormento. Estado físico e espiritual escatologicamente chamado segunda morte. O texto do Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte: e foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse fala sobre a segunda morte. Ainda Apocalipse 21, 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos mentirosos, aos abomináveis, os homicidas, os feiticeiros, os idólatras, a parte destes será no lago de fogo, que é a segunda morte. Olha aí o Apocalipse falando de segunda morte. Ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Pois sobre estes que têm parte na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. Salomão afirma que com a morte física, o homem voltará ao pó de onde saiu, voltando o espírito a Deus que o deu. Já o apóstolo Paulo diz que o homem é o tabernáculo, a habitação, o invólucro do Espírito. Os textos que citei estão em Gênesis 2:7, Salomão, no livro de Eclesiastes 12, versículo 7, e o último texto do apóstolo Paulo, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 5. O corpo humano
possui 5 sentidos físicos, que chamamos de janelas da alma: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Vou repetir: o corpo humano possui 5 sentidos físicos, que chamamos janelas da alma. É importante gravar isso aí, porque tem sentido lá embaixo no que vamos falar quando estivermos falando sobre a alma e o espírito. São os 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. A alma vê através dos olhos, ouve através dos ouvidos, sente através do olfato, sente paladar, sente tato e comunica-se com os seus semelhantes através da palavra articulada pela língua. O corpo, além de ser sede do espírito humano, é também um instrumento de ação da alma. É um instrumento da alma que materializa o que ela pensa, o que ela imagina, o que ela planeja. Tudo se forma na alma, tudo se forma na mente e então é executado pelo corpo. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a estrutura física. E aí aproveito para bater mais um pouquinho lá. Como alguém pode imaginar que o homem é fruto de uma evolução? Evolução não se sabe partindo da onde e por quê. Olha só a beleza da estrutura, da máquina que somos, da estrutura humana. Veja bem, a estrutura física material do homem é composta de 206 ossos, 639 músculos, 400 papilas gustativas na língua, 100 mil, olha, o número é esse mesmo, né? 100 mil quilômetros de artérias, veias, vasos sanguíneos para a circulação do sangue, um coração que bate 4.200 vezes por hora e bombeia 10 toneladas de sangue por dia para irrigar todas as partes do corpo e cérebro. 300 milhões de alvéolos em nossos pulmões que inspiram e bombeiam 10.800 litros de ar por dia. Um sistema nervoso, entrelaçado, que permite ao nosso cérebro captar e processar qualquer som, sabor, contato, captado pelas janelas do corpo. 20 mil filtros nos ouvidos para diferenciar tonalidades e sons. 18 quilos de pressão nas mandíbulas. 10 mil nervos terminais. 3.500 poros de suor em cada centímetro quadrado de pele. 20 mil poros de absorção de alimento em nosso intestino. Olha que máquina maravilhosa. E a Bíblia coloca o corpo humano, essa máquina maravilhosa, como morada do Espírito de Deus, templo do Espírito Santo, santuário divino. Quando Deus formou o homem, juntou a Trindade, quando a Trindade se reuniu para formar o homem do pó da terra e combinaram fazer, ele sabia o que estava fazendo, porque ele estava construindo exatamente o lugar da sua morada entre os homens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito, o apóstolo Paulo escreveu: não sabeis que sois santuários de Deus, templo do Espírito Santo, e que Deus habita em vós? E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Acaso não sabeis e não percebeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que tendes comunhão com Deus e que não sois de vós mesmos. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes adquirido por alto preço, glorificai a Deus através do vosso corpo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, valorize o seu corpo, cuide dele. Ele é essa máquina maravilhosa. Às vezes nós não nos damos conta de quão maravilhosos somos, não é? Mas somos essa máquina maravilhosa e o mais importante disso aí, somos sede, morada do Espírito de Deus. Mas vamos falar, para encerrar o estudo de hoje, vamos falar um pouco sobre a alma humana. Na próxima semana nós vamos falar sobre o Espírito. Mas vamos agora falar sobre a alma e encerrar. No grego, a palavra para designar alma humana é psique. Como já explicado na quarta-feira passada, o homem é um ser, e repeti hoje, o homem é um ser tricotômico, composto de 3 elementos, espírito, alma e corpo. Estes elementos agem inseparáveis e harmônicos, cada um exercendo sua atividade específica dentro dos propósitos e desígnios planejados e estabelecidos pelo Criador desde a criação de Adão, o primeiro homem. Não foi depois que Deus pretendeu usar, que Deus encontrou função para nós. Desde o princípio, desde antes de formar o primeiro homem, Deus já tinha desígnios e planejamentos específicos para este homem. Alguns afirmam que alma e espírito são a mesma coisa e relacionam a alma e espírito com sopro, fôlego, respiração. Entendo, porém, à luz dos textos da carta aos Tessalônicos e carta aos Hebreus, serem alma e espírito elementos etéreos, imateriais, diferentes, inoculados no homem pelo Criador no ato do sopro que deu vida ao primeiro ser humano. Vamos ver, dentro deste contexto da alma, algumas particularidades. Vamos abordar aqui a questão da vontade, porque ela tem a ver com a sequência do nosso estudo lá na frente, quando falaremos sobre a queda do homem, o pecado e etc. A vontade. Vontade é a parte da alma que atua sob influência do intelecto, como resultante emocional. A vontade nunca age sozinha. Ela atua como resultante de uma força que age sobre ela. Não existe vontade livre no sentido absoluto do termo livre, pois ela obedece a forças motivacionais do intelecto. A vontade está intrinsecamente relacionada às escolhas da alma humana gerada a partir do desejo. Exemplo, leio o texto na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto
é o texto que retrata, registra a queda do homem na desobediência a Deus. Mas, nesse instante, eu tomo esse texto para confirmar o que acabei de dizer há pouco. A vida natural, ela é percebida pela alma através dos sentidos físicos, após um fenômeno químico, psíquico, que registra, armazena, cria estímulos na área do intelecto, processando as informações recebidas que se transformam em estímulos que chamamos de sentimentos, bons ou maus, que se traduzem em ações boas ou mais através do corpo. E aí, o que aconteceu com Eva? Eva caminhou até a árvore, observou o fruto, viu que era um fruto bonito, desejou, o sentido de degustação dela foi provocado e ela então estendeu a mão e tomou do fruto e comeu. Toda essa mecânica se processou na alma, dentro desse contexto da comunicação da alma com o exterior e com o homem. Vamos falar sobre o intelecto, porque eu falei sobre estímulos ao intelecto. Intelecto é a parte da alma, no cérebro, que se encarrega do raciocínio. A área do cérebro que pensa, decide, conhece, resolve, estabelece conceitos e preceitos. É o intelecto que recebe e processa as informações do exterior do corpo, através dos nossos 5 sentidos físicos, as chamadas janelas da alma. O intelecto é resultante de uma série de ações neurais que acontecem no cérebro. Exemplo, vou repetir. Gênesis 3:6. Eva viu a árvore, percebeu e processou o que viu, a informação externa, teve vontade, desejou o fruto e comeu da árvore proibida. Vamos agora a uma outra parte da alma, o sentimento. Sentimento é a capacidade que a alma tem de sentir. É a parte emotiva da alma instalada no cérebro. O ser humano é o único no reino animal com capacidade de se sensibilizar, demonstrar emoção, sentir e declarar alegria, sentir prazer, gozo, manifestar tristeza, pesar, arrependimento, sentir raiva, ira, sentir dor, declarar amor e saber o que está sentindo, por que está sentindo tais coisas. Só o homem. Só o homem. Nenhum outro no reino animal é capaz. Quero abrir um outro parênteses aqui para uma observação. As emoções geradas na alma, elas podem alterar o funcionamento do corpo, gerando bem-estar físico ou mal-estar físico, podendo até gerar morte. As pessoas entristecem muito e morrem. Eu me recordo agora, muito rapidamente, dos meus avós maternos. Morreram com 89, a minha avó com 89 anos, meu avô com 92. A minha avó morreu numa semana e ele morreu na outra semana. Minha avó morreu de um problema de vesícula. O meu avô, o médico, testemunho do médico, morreu de saudade. Ele disse, eu não posso colocar isso no atestado de óbito, mas ele morreu de saudade. Ele simplesmente sentiu tanto fisicamente a partida da sua querida de anos e anos e anos de vida, que morreu. É o que estamos nos referindo agora, não é? As emoções geradas na alma podem alterar
o funcionamento do corpo, gerando bem-estar físico. Quando você recebe uma boa notícia, né? Quando você, enfim, fica eufórico, fica alegre, ou mal-estar físico, podendo gerar até a morte. São os sentimentos que geram bem-estar ou mal-estar físico e emocional na alma. Por isso, os nossos sentimentos precisam ser controlados, guiados sobre a ação do Espírito Santo. E a área em nós onde isso acontece é na alma. Os nossos sentimentos devem agir sempre, sempre, sobre a ação controladora do Espírito de Deus, pois são os sentimentos que proporcionam-nos um bom ou mau modo de viver. É bom ficar esclarecido, já encerrando o estudo desta noite, é bom ficar esclarecido, e por isso a observação. Eu não estou afirmando que os frutos do Espírito são meras emoções. Estou fazendo essa salvaguarda porque pode ficar subentendido aí. Estou me dirigindo aí a alguns estudantes de teologia. O que estou dizendo é que os nossos sentimentos devem disciplinar as nossas emoções, produzindo frutos espirituais. Então estamos encerrando nessa oportunidade o estudo de hoje. Na próxima semana estaremos falando especificamente sobre o espírito. Talvez eu faça um retrospecto do assunto alma para poder distinguir bem, mas estaremos falando na próxima semana sobre o espírito. Quero aproveitar antes do encerramento, antes da oração final, para me dirigir aos irmãos dos pequenos grupos. Os pequenos grupos estão continuando, estão se reunindo online às sextas-feiras, e eu quero parabenizar os irmãos pelo esforço, pelo entusiasmo, pela alegria, pelo empenho de estarem proporcionando a continuidade destes encontros, mesmo distantes fisicamente. E quero informar aos irmãos que já estivemos conversando hoje com o pastor Wagner e estaremos ainda desdobrando com Mateus e com Juliano e outros irmãos sobre a possibilidade de, passada a pandemia, passada toda essa situação de reclusão domiciliar, continuarmos nos comunicando com os irmãos através da mídia. E muito provavelmente nós teremos pequenos grupos se reunindo através da transmissão online. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, por este privilégio de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, para estudo da Tua Palavra. Pedimos que nos conduza, Senhor, ao longo deste estudo, permitindo-nos clareza na ministração da Tua Palavra e permitindo-nos, ó Pai, descobrir na Tua Palavra as coisas maravilhosas que revelastes a nós. Guarde-nos durante essa noite, abençoe os Teus filhos que estão nos ouvindo nessa oportunidade, dê porção dobrada da Tua graça, proteja, Senhor, esta gente toda, deste vírus que está importunando a nossa sociedade. Oramos em nome de Jesus. Amém.